Opcionais. Toda empresa desenvolve opcionais. Ela quer melhorar o seu produto, tornar ele mais bonito, mais eficiente, né? Mais barato, por que não? Isso é só refinar os processos, diminuir o desperdício, diminuir os defeitos. E isso, vamos combinar, a Nippon Flex faz muito bem. Os relatórios anuais mostram que de defeito de fábrica, hoje você tem menos de 1% do produto expedido pela empresa. Fica em torno de 0,8%, 0,9%. Menos de 1% do produto que você trabalha e que é entregue na casa do teu cliente vem com defeito. Então, você tem 99% de chance de entregar um produto íntegro e tu não tem a menor dor de cabeça. Qual é a empresa nesse segmento que te dá esse nível de segurança? Por isso o negócio dá certo. Você tem uma empresa séria que te oferece produto com segurança de qualidade. E ela honra o compromisso que ela assume com os senhores, quando os senhores entram no marketing da empresa. Vocês passam por monitor, por pré, chega a abrir a sua pessoa jurídica, cadastra na empresa, só que aí você tem toda uma norma que você tem que seguir também, para continuar usufruindo de todos esses benefícios, direitos, porque os senhores também têm deveres, né? Então, entendam, vai aparecer no meio de senhores algum cri-cri, algum picareta? Vai, isso é inevitável. Em todas as áreas tem. Na minha também tem. Mas do jeito que é feito, com reuniões de distribuidores anualmente, com reuniões de graduados, com os brilhantes, diamantes, com os presidentes, isso é revisado 2 vezes por ano, no mínimo anualmente. Então entenda uma coisa, picareta não se cria nesse negócio. Não tem como. Ele pode usufruir por um tempo, mas um tempo sempre muito curto. Ele vai ser identificado, vai ser orientado para que se corrija a prática nociva, e se ele insistir, cancela o código, ele deixa de trabalhar com a Nippon Flex, e aí vai ser obrigado a se contentar com essas outras empresinhas do ramo aí, né? É isso que acontece. Não é assim? Queria manter o foco de vocês aqui no opcional que faz a diferença, que é o nosso bom e velho Biopower. Me perdoem, eu não recebi ainda a arte do novo controle remoto. Eu sei que mudou, ele ficou um pouco mais retangular. O botão do Biopower saiu dessa última posição, veio um pouquinho mais acima, mas ele ainda continua com a cor roxinha. Então, é o botão roxinho que está escrito Biopower. Então, esse é o ponto de diferenciação. Por quê? Porque nós temos um produto diferenciado no mercado. O nosso Biopower é aquele sistema elétrico de alta tecnologia que gera um campo magnético pulsátil de extrema baixa frequência, como tem na concorrência. Só que a exclusividade Nippon Flex está aqui, ó. Nós oferecemos um produto que emite pulsos quadráticos, enquanto a concorrência manda ondas sinusoidais. Qual é a diferença? A diferença é que o aparelho que manda onda sinusoidal, pela própria configuração da onda, você já nota que ela tem uma menor área de contato com a superfície da área que ela quer estimular. Então, demora muito mais tempo para penetrar planos profundos, é o tal do efeito skin. O nosso emitindo pulsos quadráticos, o pulso chega chapado, numa área muito maior. Então, ele penetra planos profundos com mais facilidade. Por isso, ele atinge áreas mais rápidas e consegue ter um efeito já um pouco melhor só nessa configuração. Mas ainda tem a segunda diferença. O nosso emite pulsos variáveis, que vão de 7,83 a 86 Hz. A concorrência manda pulsos fixos, na média, geralmente de 52 a 57. Ou trabalha com 52 Hz, ou trabalha com 57 Hz, que é a média de vibração eletromagnética do corpo. Ora, vamos analisar de uma maneira muito simbólica aqui, ó. Você tem uma energia que está ali, ó, batendo na média. E ela demora um tempão para estimular um monte de estrutura adjunta. Por quê? Porque, na média, eu tenho músculo, eu tenho osso,
eu tenho ligamento, eu tenho uma série de estrutura que funciona por ali. 52, 57 Ré, mas eu estou falando do corpo humano. Células no sistema nervoso central funcionam no intervalo de 8 até 15 Ré. Eu tenho órgãos internos maciços, como fígado, como pâncreas, como baço, como rim, que funcionam a uma frequência eletromagnética mais alta, que varia ali dos seus 69, 70 até uns 82, 84. Então, esses que estão um pouco mais distantes, quando eu estou batendo só na média, eles demoram muito mais tempo para responder ao estímulo, porque eles vão responder por um processo que nós chamamos de ressonância. Agora, quando eu uso o aparelho Nippon Flex, em cada ciclo que se fecha, eu passo pela frequência eletromagnética exata de cada célula do corpo. Ora, como é que meu corpo vai responder mais rápido? Quando eu estimulo ele na média ou quando eu passo pela frequência exata? Tenho certeza que na cabeça de vocês, a segunda maneira faz muito mais sentido. Só que eu não preciso me valer só do meu entendimento. A hora que eu explico que no pedido de patente, o INPI nos deu a liberação da patente de uso 13 meses e meio mais rápido que a concorrência, porque eles conseguiram verificar o efeito muito mais fácil, muito mais rápido do que com o aparelho da concorrência. Se a Nippon Flex quisesse, ela tinha empombado e tinha impedido de ser comercializado por pelo menos um ano e alguma coisa, o aparelho da concorrência. Mas Valdeni é gente da melhor qualidade, Valdeni é do bem. Então ele não se importou com isso. Aí um tempo depois saiu a patente da concorrência, está todo mundo trabalhando numa boa, mas ele é muito seguro em dizer que ele oferece para os colaboradores dele o melhor produto do mercado. E é isso que ele tem como missão desde quando ele abriu a Nippon Flex. Então é muito tranquilo, né? Vocês observam a diferença aqui, ó. Esse é um aparelho que é exclusividade da Nippon Flex. Só a Nippon Flex trabalha com essa configuração hoje em dia. E aí distribui a energia por aquela manta interna de alumínio, que na intensidade que nós usamos, que é uma intensidade baixinha, mesmo assim, ela passa pela superfície do colchão cerca de 37 centímetros, uma quantidade, né, um tamanho suficiente para energizar o corpo todo quando você liga tranquilo. Seja meia horinha no segundo toque do botão, seja 6 horas da noite. Que é uma maneira de convencionar. As pessoas perguntam para mim, doutor, mas eu posso usar mais do que 6 horas? Pode, querido, desde que você fique em cima da cama, né? Você liga 6 horas, por quê? Porque 6 horas é a média do tempo que você está em cima da cama à noite, na hora de dormir. E por que tem um botãozinho de meia hora? Porque meia hora é o que tu fica na hora do almoço, quando você consegue deitar para tirar aquela sonequinha, a siestazinha habitual. Convenção. Se você vai ficar em cima da cama, terminou as 6 horas, tu toca mais 6 horas. Por que eu digo isso com muita segurança? Por causa disso daqui, ó. Eu sei que o corpo humano funciona dessa maneira. Ele é dividido em sistemas, órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, e que depois de 1900, nós entendemos que abaixo dos átomos ainda tem um espaço subatômico, que é o quantum. Isso vem da teoria quântica de Max Planck. Ele formulou essa teoria em 1900. Em 1905, Sir Albert Einstein provou que a teoria do Planck era verdadeira. Então, hoje nós entendemos que a doença começa na menor parte dos átomos. Praticamente todas as doenças se iniciam no quantum. Agora, qual é o problema da medicina atual? Que era e ainda é. O problema é que a gente só consegue detectar a imensa maioria das doenças quando elas atingem os tecidos. Olha aqui, ó. Percebam quanto tempo uma doença progride no meu corpo, sem eu sequer ter condições de detectá-la. E é difícil de explicar, porque se os exames clínicos que nós fazemos só identificam problema daqui para cima, como é que eu vou identificar problema daqui para baixo? Algumas coisas a nível de células e moléculas, hoje já se consegue visualizar com microscópios eletrônicos possantes, né?
com algumas tecnologias de ressonância, de angiorressonância, enfim, conseguem diferenciar funcionamentos abaixo aqui um pouco da célula, mas a nível subatômico, querido, é só observação mesmo, né? E aí você explica como Albert Einstein explicou, efeito fotoelétrico. Você provoca um efeito estimulando com baixa intensidade de energia um espaço subatômico, disparou luz, opa, todo mundo acredita, porque luz é uma coisa que você consegue ver. Agora, habitualmente ao olho nu, você não consegue identificar nada subatômico. Mas a partir desses experimentos foi se desenvolvendo uma série de tecnologias que nos permitiram trabalhar e estudar níveis de energia para estímulo de espaço subatômico. E aí, mais uma vez, a gente acaba tendo que recorrer à Organização Mundial da Saúde. E percebam, Max Planck e Albert Einstein foi lá 1900, 1905, mas a Organização Mundial da Saúde só conseguiu concluir em 2002 um relatório que mostrava para a gente que as energias inofensivas aos seres humanos eram aquelas de baixa frequência, situadas entre 3 e 300 Hz, e de baixa intensidade. Aí sim foi interessante para desenvolver e trabalhar com energias como o sistema Biopower, que emite uma energia de forma pulso quadrático, mas aqui, ó, não polarizada e não ionizante. Não polarizada significa que eu não forço o trabalho adicional da célula. Eu respeito o funcionamento fisiológico. Então, estou diante de uma intensidade de energia fisiológica. Eu não produzo potencial de ação, eu não forço o trabalho adicional da célula. E não ionizante. Falei quando eu estava falando de radiação solar. Não ionizante significa que eu não machuco o tecido orgânico, eu não mudo característica física da matéria. Então, eu estou diante de uma energia de baixa intensidade. E a frequência? Poxa, o nosso varia de 7,83 a 86 Hz. Eu estou variando dentro do mais completo intervalo de segurança. Então, eu mostrei para os senhores Fine-Red, eu mostrei para os senhores Far-Infrared, eu mostrei para os senhores os magnetos à base de ferrite de barion. Estou mostrando agora o Biopower, que é para fechar que o produto Nippon Flex é uma tecnologia completamente segura e que obedece às diretrizes mundiais de segurança. Hoje, quem trabalha com isso, já por mais tempo, tem a confiança de dizer para as pessoas de que você só está levando um grupo de energias que vai fazer bem. Na pior das hipóteses, fica no 0 a 0. Você pode não resolver nada, mas uma coisa você tem certeza, você não causa nenhum malefício botando um cliente, uma pessoa amiga, um parente, o que quer que seja, em cima de um produto Nippon Flex. E essa é a primeira preocupação que a gente tem em saúde, não produzir dano adicional aos nossos clientes. Isso eu estou seguro demais. Como eu disse, a pior coisa que pode acontecer é você não ajudar, ficar tudo no 0 a 0. Mas quer saber de uma coisa? Biopower, essa energia, o campo eletromagnético pulsátil de baixa frequência, é comercializada desde 2008. A nossa configuração entrou no mercado oficialmente em abril de 2009. Se os senhores estiverem interessados na história recente da Nippon Flex, os senhores vão ver uma coisa muito interessante. De maio de 2009 para cá, é recorde de venda em cima de recorde de venda. Acho que o pico de volume foi agora, novembro e dezembro do ano passado, né? Vendeu muito, muito. Nós estávamos fazendo um cálculozinho por cima assim, é assombroso. É assombroso. Produto melhorou? Um monte. Eu tenho ainda hoje o Diamond antigo na minha casa. Se você botar o Diamond antigo para o New Diamond, que é comercializado hoje, produto mais barato, com as novas tecnologias todas embarcadas, é um sonho de consumo hoje de qualquer pessoa. Tem tudo de bom que o produto pode oferecer a um preço mais barato, quase metade do preço do Diamond antigo. Então você observa que melhorou muito, muito. Mas o que tem vendido mesmo, eu não... O pessoal da indústria, da diretoria, fica até meio brabo comigo, porque parece que eu desmereço todos os treinamentos e não é isso. Eu acho treinamento uma coisa fundamental para o desenvolvimento do negócio. Agora, o que está vendendo mesmo são os resultados que teu cliente apresenta lá no campo.
Tem gente se recuperando de problema sério de saúde, cara. E você entende quando você analisa um pouquinho dos estudos dessa energia. O que ela faz? Ela faz a mesma coisa que os ímãs. Ela facilita o trânsito pela membrana celular, mas tem um diferencial, que é a ação dessa energia aqui, ó, no núcleo da célula. O núcleo da célula carrega a memória da célula. Ela é dada pelos ácidos nucleicos. Você tem o DNA, você tem o RNA no núcleo da célula. Ao longo da vida, enquanto essa célula é saudável, ela emite uma energia própria de uma célula saudável. O problema é que você vai envelhecendo naturalmente ao longo da tua vida. Ao longo da tua vida, você adoece ocasionalmente. E isso altera a memória celular. Por quê? Porque promove desgastes nos ácidos nucleicos. O DNA, o RNA vai sofrendo agressões constantes e vão se desgastando. Quando isso acontece, a célula muda a maneira com que ela vibra, eletromagneticamente falando. Você aprendeu que o DNA carrega o código da vida. Na mesma aula, a professora de ciência disse para você que o RNA é um ácido de transporte. É ele que faz a comunicação de uma célula para outra. Se uma célula começa a vibrar diferente, o que acontece? Ela se comunica com as células vizinhas. Se nada for feito, querido, daqui a pouco as células todas vão estar vibrando de uma maneira envelhecida ou doente. É assim que as coisas progridem no nosso organismo. O que essa energia faz? Foi demonstrado em 2008 por uma série de estudos por esse cidadão aqui, ó, J.J. Lupe, que foi presidente da Academia Ibero-Americana de Terapias Quânticas. E ele demonstrou que o campo eletromagnético pulsátil, o nosso bom biopower, possibilita a recuperação de uma célula. Doutor, mas o senhor está falando até agora que as energias estimulam o funcionamento fisiológico. Mas eu disse que o biopower tem um diferencial na ação sobre o DNA, o RNA, que está no núcleo das células. Como é que ele consegue recuperar uma célula humana? Ele restabelece o antigo padrão de fluxo e vibração saudável da célula. Você está ali dizendo para a célula, aqui ó, por que você está vibrando desse jeito esquisito? Quando você era saudável, você vibrava assim? Por menor que seja a intensidade de energia gerada, as células saudáveis que estiverem em volta, elas vão responder primeiro à energia gerada, porque ela tende a ser superior à energia comunicada por aquela célula que está ali, vibrando esquisitinho, já perto de morrer, doente. Consegue perceber isso? Ele demonstrou que essa energia reestrutura o padrão de memória celular. Ora, quem dá o padrão de memória celular são os ácidos nucleicos. Significa dizer que quanto mais tempo você fica exposto a essa energia, aos poucos ela vai reparando o desgaste sofrido pelos ácidos nucleicos. Daí, a minha preocupação, sempre que alguém me liga e pergunta, olha, eu ofereci para uma senhora de 89 anos, que já teve 2 derrames, sofre de osteoporose, e mais isso e mais aquilo. Qual é a minha preocupação? Será que essa pessoa vai ter tempo suficiente de experimentar a energia para que ela vá aos poucos reparando o desgaste sofrido? Porque já sofreu esse DNA, esse RNA. Então precisa de tempo para responder de uma maneira satisfatória, além de você ter que atender aquelas necessidades básicas. Vocês conseguem perceber como isso faz diferença na vida das pessoas? São vários estudos que já foram publicados mostrando a ação dessa energia em depressão, em recuperação de osteopenia e osteoporose, em alterações de continuidade óssea, como pseudoartrose e outros defeitos, estimulando, inclusive, a indução de osteogênese. A energia estimulou a formação de tecido ósseo novo, cara. Isso foi registrado por aparelhos de ressonância, por aparelhos de densitometria óssea. Isso é um trabalho lá do Hospital Militar Central de Cuba, fantástico. Controle de reprodução de células cancerígenas. Eu vou botar isso aqui no último aqui, intervalo e vou mostrar para vocês alguns resultados aqui. Um resultado que nós encontramos na
prática aqui, ó. Os senhores já devem ter visto da outra vez, quem participou do meu treinamento da outra vez, o resultado da senhora lá de Campinas. Professor Miguel Nicoleles, nosso neurocientista, que foi extremamente sacaneado pela FIFA na Copa do Mundo, né? Prometeram 27 segundos para o cara mostrar o exoesqueleto, ele apareceu, sei lá, uns 7 segundos, se bobear, nem isso. Quase perderam o pontapé inicial lá, que o tetraplégico usando o exoesqueleto deu na bola, né? Professor Miguel Nicoleles, ele está sendo já o mais badalado indicado para o Prêmio Nobel de Medicina por um outro trabalho. Ele está usando essa energia, o campo eletromagnético pulsátil, em portadores de mal de Parkinson. Tem gente nos Estados Unidos, lá na Universidade Duke, na Carolina, né? Carolina do Norte. E aqui no Brasil, lá no Instituto de Neurociências, em Natal. O pessoal já está usando isso. Aqui no Brasil tem em Natal, tem em Brasília, eu já encontrei pessoas usando o equipamento do Nicoleles. E em Campinas, em São Paulo, também tem gente também usando. Os caras não estão falando em melhora. Os caras estão falando em cura para o mal de Parkinson. Por quê? Porque o resultado, a reversão do problema, tem sido, na imensa maioria dos casos, permanente. Mesmo que você desligue depois de um certo tempo a energia, a pessoa não volta com a doença logo em seguida. Então isso é uma coisa, no mínimo, para pensar, né? Eu queria mostrar para vocês o que está sendo feito em São Paulo com relação à osteoporose, que é um trabalho da USP, usando aquele aparelhinho que o INPI disse que é inferior ao nosso, que é mais antigo, é mais arcaico, demora mais tempo para agir. Acompanhe, por favor, o trabalho da USP. Pesquisadores de São Paulo desenvolveram uma cadeira que pode ajudar e muito o tratamento da osteoporose. A doença atinge mais de 10 milhões de brasileiros e muitos nem sabem disso. 93% das mulheres com mais de 70 anos têm osteoporose, seja na forma mais leve ou mais grave. Nesta faixa etária, a doença atinge 79% dos homens. À medida que ela avança, os passos ficam mais lentos e, como os ossos estão mais frágeis, aumenta o medo de quedas. O tratamento contra a osteoporose é feito com vitamina D, cálcio e medicamentos fortes que podem causar dores no estômago e até trombose. Os efeitos colaterais e o alto custo, que pode chegar a R$1.000 por mês, fazem com que metade dos pacientes desista do tratamento. Uma cadeirinha pode ser a solução. O estofado esconde duas placas metálicas que, ligadas a um gerador de energia, produzem um campo elétrico. A pesquisadora Ana Paula Galvão explica como ela age no corpo do paciente. Então ela vai atingir os ossos, o fêmur, os ossos do quadril e da coluna, que são ossos bem atingidos, que acabam sendo bem acometidos pela osteoporose. Então aí tem algumas células do organismo que captam esse sinal elétrico e mandam esse sinal elétrico para outras células que vão formar mais osso. O equipamento desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo e na USP de São Carlos obteve 100% de eficiência nos testes feitos em ratos. Uma das principais vantagens dessa tecnologia é a possibilidade de fazer a terapia em casa. Como isso é destinado a pacientes idosos e sedentários, a gente simplifica muito a questão do deslocamento e principalmente por não incomodar o paciente, permite que ele fique por 20 minutos assistindo TV, lendo um livro. Então, você com isso aumenta a adesão do paciente ao tratamento. O estudo agora é realizado em pacientes com mais de 60 anos que têm osteoporose e se tratam apenas com cálcio e vitaminas. Por um ano, eles serão submetidos a sessões diárias de 20 minutos. A senhora sente dor, sente algum incômodo, sente algum choquinho, tem alguma coisa que incomoda? Nada incomoda. É como se estivesse sentado numa cadeira qualquer. 100 idosos de 3 asilos de São Paulo participam da pesquisa. O uso da cadeirinha como terapia foi bem recebido entre eles. É uma beleza. Eu não quero morrer já, não. Não. Eu quero ainda viver muito, mas com saúde, né? Isso é inevitável, né, gente? Os senhores querem viver mais, mas com saúde? Os senhores acham que o cliente de vocês não vão querer isso também? Tenho certeza. Todos em sã consciência querem hoje viver mais e com saúde. Por isso nós falamos sempre em longevidade e qualidade de vida. Não basta apenas viver mais, é preciso viver mais, mas com saúde.
Se perceberam a atenção na reportagem, e essa é uma reportagem conhecida, que foi ao ar no jornal Hoje, isso já em fevereiro do ano retrasado, os senhores observam uma coisa muito interessante. Um aparelho que o próprio INPI diz que é inferior ao nosso, eles conseguiram 100% de recuperação nos ratinhos em laboratório em relação à osteoporose. Se eles conseguiram um resultado tão impressionante assim com o aparelho dito inferior, qual é a expectativa que vocês acham que a gente pode ter com o nosso aparelho? Ah, é isso aí, ué. Não tem mistério, né, gente? Não tem mistério. Isso só serve para fazer as pessoas entender por que somos apaixonados com o aparelho que nós usamos. É isso, simples assim. Para falar do controle de células cancerígenas aqui, né, a gente sempre chama a atenção das pessoas o seguinte: pessoal lá no Japão, eles tratam câncer como qualquer outro lugar do mundo. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tratamento é muito agressivo. E sendo muito agressivo, eventualmente provoca muito efeito colateral. E mesmo assim, nós sabemos que vários tumores, às vezes não regridem totalmente, vários tumores que regridem insistem em voltar repetidamente. E o que eles fizeram quando foi liberado a faixa de segurança? Geralmente, isso aconteceu, esse grande boom de estudos começaram a aparecer a partir de 2004. Eles simplesmente continuaram usando o mesmo tratamento convencional, só que colocaram as pessoas num ambiente recebendo campo eletromagnético pulsátil de maneira controlada. E em abril do ano retrasado, vazou, eles estão em fase 4, eles ainda não publicaram o texto final deles. Vazou um relatório preliminar no site deles em inglês, dizendo que até aquela época, todos os tumores testados da maneira combinada, tratamento convencional, mais campo eletromagnético pulsátil, regrediram completamente e não voltaram a incomodar as pessoas já por um intervalo superior a 6 meses. Então isso é uma coisa que tem deixado a comunidade numa polvorosa. Está todo mundo esperando o texto final desse estudo. Mas quis o bom Deus que eu encontrasse essa senhorinha aqui, no ano retrasado, 2012. Ano retrasado já foi 2013, foi um ano anterior. Dona Maria Aparecida, o líder lá em Campinas, levou essa senhora numa sala reservada, que ela queria me mostrar essas lesões, estavam tomando contas do corpo dela. Falei para a senhora, me perdoe, mas só veio mostrar isso aí para o médico errado, querida. Minha formação em medicina é em cardiologia. Eu trato do coração, só precisa marcar uma consulta urgente com um dermatologista, falei para ela. O seu problema é um problema de pele. Eu tenho mais de 20 anos de formado. Pouco que eu me lembro da época de faculdade de dermato, para mim isso pode ser qualquer coisa, eu disse para ela. Isso pode ser um pênfigo, isso pode ser uma psoríase, pode ser até câncer de pele, eu disse para ela. A senhora marque uma consulta urgente com um dermatologista. A senhora comprou um produto Niponflex? Comprei, doutor. Estou dormindo na minha cama nova tem cerca de 3 dias. Eu falei, olha, eu não tenho dúvida que as energias vão lhe ajudar. A senhora gosta de fazer a massagem? Eu adoro aquela massagem. Eu falei, eu não recomendo nesse início. Como eu não sei o que é, a orientação para a senhora é clara. Deixa a vibromassagem quieta. Não liga. O que a senhora precisa? Só tem uma doença que precisa se recuperar. A única energia que recupera a célula doente é o Biopower. Então, a senhora tem que ligar aquele botãozinho que está escrito Biopower toda noite. Quando a senhora sair na rua, o que eu recomendo? Tem o Fine Head, tem as mantinhas. A senhora enfaixa o braço, as áreas expostas, enfaixa com aquela mantinha. Pode até cortá-las no meio e usar como se fosse uma atadura. Ou então pegar o tecido íntegro e costurar por dentro da sua roupa. O importante é que ele esteja junto do corpo. Vai lhe proteger, principalmente quando a senhora sair perto do sol do meio-dia, que é a parte do sol mais nociva. Ela agradeceu a recomendação e foi embora. 30 dias depois, ela me mandou uma sequência de fotos. Olha como é que ela estava com 30 dias, dormindo no nosso produto. Melhorou, né? Eu passei a mão no telefone e liguei para ela. Dona Maria, que maravilha, está quase boa.
A gente ainda observa uma manchazinha ou outra aqui, ó. Mas não é aquela coisa grotesca, né? Olha só. A senhora foi no especialista? Fui, doutor. Marquei na mesma semana uma consulta com uma dermatologista aqui em Campinas. Eu falei, que beleza, né? Tá quase boa. O que a doutora passou para a senhora? Nada. Eu falei, mas como nada? Não, eu fui lá, ela olhou, me examinou, cortou um pedacinho da minha pele, mandou fazer uma biópsia e disse para mim que ia esperar o resultado da biópsia para medicar. Aí eu perguntei, mas não passou nenhum filtro solar para a senhora? Não, nem um filtro solar, não passou nada. Falei, mas o que o senhor está fazendo que melhorou tanto assim? Estou fazendo o que o senhor disse. Eu ligo o Biopower toda noite, quando eu saio na rua eu enfaixo meus braços, costurei uns paninhos por dentro das roupas que eu mais uso em casa, e é isso que eu estou fazendo. Eu vou dizer mais o que para uma senhora dessa? Continua, né? Ó. Não deu 2 meses, 53 dias se passaram e eu voltei a Campinas, quando a indústria estava lançando a linha Garota Saudável. Essa mulher, quando entrou na sala, eu estava colocando minha apresentação no computador. Ela chegou para mim, doutor, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou. Numa felicidade, já com o corpinho já meio bronzeado, usando uma roupinha decotada. Eu não preciso esconder dos senhores que Dona Maria Aparecida hoje trabalha com a Nipoflex, né? Não tem dificuldade nenhuma em fazer esse negócio, essa mulher. Agora, eu olhei, ela não tinha mais nenhuma daquelas manchas, porque aqui, ó, com 30 dias eu ainda observava um roseazinho. Aqui, ela tinha umas sardinhas, porque ela é sardentinha mesmo assim, isso é de natureza. Mas mancha, como aquelas, não tinha mais nenhuma, né? Eu falei, que bacana, né? A senhora voltou na doutora? Voltei, chegou o resultado da biópsia, ela me disse. Eu falei, e aí, o que deu? Ela pegou uma folha na bolsa, que ela tinha levado para mim ver. Estava escrito na folha, epitelioma in situ fase 1. Aí eu arregalei um olhão, prendi a respiração, falei, mulher, isso é câncer de pele. O que a doutora falou para a senhora? Ela abriu um sorriso e falou assim, ela fez igual o doutor. Ela regalou um olhão, prendeu a respiração, falou, mulher, isso é câncer de pele. Aí eu falei, grandes coisas, isso eu estou lendo aqui, ué. Eu quero saber o que ela passou para a senhora. Nada. Eu falei, mas como nada, mulher? Isso é um problema sério. Foi exatamente o que ela disse. Ela disse, mulher, tratamento para isso é muito agressivo. Você vai passar mal, vai cair teu cabelo todo. É um terror. Vamos fazer o seguinte, eu não estou vendo lesão nenhuma, eu vou colher um outro pedacinho da tua pele e vou mandar fazer outra biópsia para confirmar. E vamos aguardar. Aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Virei para ela, falei assim, mas foi só isso que a doutora disse para a senhora? Aí ela olhou para mim de rabo de olho, abriu aquele sorrisinho sacana, falou assim, não. A doutora perguntou, o que você está fazendo? Aí eu peguei o folder, mostrei para ela assim, eu estou dormindo nessa cama aqui, ó. Peguei dentro da bolsa umas mantinhas de Firehead, que eu ando sempre com umas 4 dentro da bolsa. Falei, essas mantinhas aqui eu enfaixo no meu braço quando eu vou sair. Costurei algumas por dentro da minha roupa. É isso que eu estou fazendo. Aí a curiosidade voltou para mim, né? O que a doutora disse disso tudo? A doutora pediu para comprar uma cama dessa para ela, senhor. São por essas e outras que eu digo, quando a pessoa visualiza o benefício, ela não quer ficar longe da energia, ela não quer ficar longe do aparelho. Então faça seus clientes verem o benefício que lhes interessa. Aqui, ó, um outro exemplo muito claro, antes de eu mostrar o outro problema aqui. Outro dia eu estava atendendo uma equipe lá do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e graduado Rubi, líder lá, com uma senhora nova que chegou na equipe dele, vindo de outra empresa, e a mulher reclamando com ele, que ela estava demorando para fazer, que ela apresentava a pasta, que ela ficava um tempão mostrando tudo, e a venda não estava saindo. E eu, na hora do almoço, ouvindo aquilo ali, no intervalo do nosso treinamento, e ele tentando explicar para ela, eu não me contive. Eu sou bocudinho mesmo por natureza, sabe?
Aí eu virei para eles, tinha terminado já meu almoço, virei para eles e virei para o líder e perguntei assim, ó, você me permite? Pois não. Aí eu virei para a senhora, falei, senhora, eu uso esse aparelho há tanto tempo. Tinha cãibras homéricas. Há tanto tempo eu não tenho cãibras. Virava o tempo aqui em Porto Alegre, eu lá em Criciúma, eu estava gripando, estava tendo cãibra. A mulher reclamando que eu já estava meio desanimado, que eu procurava menos. Melhorou o negócio. Depois de eu começar a dormir nesse produto aqui. Isso interessa para a senhora? A mulher abriu o olho, mas tu viu o brilho nos olhos da mulher? Ela virou para o cara e falou assim, agora eu entendi. Eu tenho que fazer a pessoa visualizar o benefício que interessa a ela. Fechou. Às vezes você não precisa ficar horas apresentando pasta, vídeo, isso e aquilo. Você tem que mostrar o que você tem na mão, que ele faz benefício, e começar a dizer o que fez na tua vida. Tu vai com o monitor, o depoimento do monitor é fundamental para fechar a venda, que é o cara que te apresentou ao cliente. Geralmente o cliente é amigo do monitor. A hora que a pessoa visualiza o benefício, ela não quer ficar longe do aparelho. E aí é só partir para a venda, só partir para o fechamento. Está entendendo? Só quer pagar à vista ou quer parcelar? Né? Só vai pagar com cheque ou com cartão. E por aí vai, cara. Só perguntas abertas. Isso é técnica de venda, vocês vão aprender com essa turma maravilhosa. Mas é só para adiantar aqui como é que a coisa funciona. Você tem que fazer a pessoa visualizar o benefício. 90 dias, chegou o resultado da segunda biópsia. É óbvio. O câncer que apareceu na primeira, simplesmente desaparecera da segunda biópsia. Agora, nós estamos falando de um problema de pele que estava no início. Então, pele é um órgão vagabundo. Não vai esperar que um câncer de mama responda na mesma velocidade. Um câncer de intestino, de garganta, de pulmão vai responder na mesma velocidade. Quanto mais nobre é um tecido, mais demorada a sua regeneração. Quanto mais tempo de doença a pessoa tem, mais demorada é a sua recuperação. Então, assim, ó, tem que entender que cada caso é um caso. Por isso a gente não promete cura, mas nós estamos vendo gente como Dona Maria Aparecida, que realmente está se recuperando de problemas sérios de saúde. Um outro menino que eu conheci em São Paulo, isso aqui na cidade de Barretos, no mesmo dia que eu dei aquele esporro no esfumante, né? Foi interessante, né? Esse menino aqui me procurou. Ele conheceu o nosso produto em março de 93. E diferente da Dona Maria Aparecida, ele sofre de um problema relativamente mais simples. Um problema chamado vitiligo. Conhecem? Nazareno tem um resultado fantástico. Já pedi para ele me mandar. Quem sabe da próxima vez eu já volto para mostrar para vocês. Isso, ó. Já está a promessa aqui, ó. Eu volto para vocês mostrando um exemplo daqui. Tá certo? Da equipe. Da de BH. Da mesma equipe, então. Pronto. E aí eu trago um exemplo mais próximo de vocês. Mas esse menino aqui, eu digo que diferente de Dona Maria Aparecida, ele sofria de vitiligo já há uma pá de tempo, e ele já vinha fazendo o tratamento há cerca de 1 ano. E ainda estava com essa mancha aqui o corpo inteiro. Ele me mandou uma foto de sunguinha, grená, com o corpo todo manchado. Olhei para a cara dele e falei assim, meu amigo, por mais que você queira demonstrar que você é torcedor do São Paulo, eu não vou mostrar essa tua foto semi-nu de tanguinha grená, por favor, né? A minha palestra tem criança, donzelas, né? Não vou mostrar. Aqui dá para ver a manchinha que o cara tem, né? Ele começou a usar o nosso produto em março de 2013. 4 meses depois, olha como é que estava a manchinha do cidadão. E isso foi se espalhando pelo corpo dele todo. O tratamento ajudou? Com certeza, mas com 1 ano de tratamento estava daquele jeitinho ali, ó. 4 meses usando o nosso produto, ficou assim. Será que as energias ajudaram, cara? Não tem mistério, né, gente? Isso é uma coisa que mesmo que a pessoa já venha em tratamento, a gente sabe que otimizando e fazendo com que o corpo se recupere, que restabeleça o desgaste dos ácidos nucleicos, você tem como ajudar as pessoas a se recuperar de problemas sérios de saúde.
Resultado que eu vou trazer depois aqui, que o Nazareno vai me mandar, é muito mais impressionante ainda, tá? E está mais próximo de vocês. São várias aplicações médicas já documentadas. Hipertensão arterial, doença cardiovascular isquêmica, depressão, dor aguda, câncer, desequilíbrios endócrinos, pessoal que sofre de diabetes, como eu sou diabético. Vocês não têm noção. Eu em casa, dormindo na minha cama, ligando meu Biopower toda noite, eu controlo o meu açúcar com muito mais facilidade do que quando eu estou viajando. Muito mais facilidade. Sabe? Como melhora a recuperação da gente. Eu praticamente, se vocês observarem meu corpo, eu praticamente não tenho nenhum desses sinais de diabetes, acantose, essas coisinhas todas. Ainda estou brigando um pouquinho ainda com a balança, porque a gente, diante de uns peixinhos assim maravilhosos, quando a gente encontra por aqui, a gente não resiste e come bem mesmo, né? Vai ver o quê, né? Tireoide, sistema hormonal nosso responde muito bem a essa energia, tá? Epilepsia, osteoporose. Eu dividi aqui para os senhores doenças agudas e traumáticas, doenças crônico-degenerativas, mas são vários os estudos hoje que comprovam o benefício da energia eletromagnética em várias situações. E perceba uma coisa muito interessante, eles são muito prudentes em falar em cura, mas está todo mundo muito seguro em trabalhar com essa energia. Porque quando você restabelece a integridade dos ácidos nucleicos, para voltar a aparecer doença de novo, o cara tem que continuar fazendo bobagem. Ele não voltou, não aprendeu a lição e não procurou voltar a atender aquelas necessidades básicas que a gente mostrou para vocês, corrigindo os desequilíbrios. Se eu tenho que deixar alguma orientação para os senhores aqui, eu quero que seja essa. Em toda a palestra nossa, se os senhores identificaram alguns pontos que vocês precisam melhorar, apliquem isso na vida de vocês, façam um esforço. Eu digo para as pessoas, eu falo muito com o pessoal da terceira idade, eu falo sempre brincando, porque é meu jeito conversante de falar, mas eles entendem porque eu falo muito sério. Eu digo para as pessoas, não importa o quanto você esteja com o pé na cova, não importa. Eu só conheço uma maneira eficiente de eu me afastar da sepultura, sabe qual é? É dar meia volta e andar um passo de cada vez na direção contrária. Alguém aqui conhece um jeito mais eficiente? Façam, mas tem que agir. Se você não caminhar na direção contrária, ficar admirando a cova aqui, opa, eu vou, não vou, eu vou, não vou, vai chegar uma hora que tu vai se desequilibrar e tchau para você, né? Morreu, não tem jeito, eu digo para as pessoas. Outro dia ainda encontrei uma amiga já de alguns anos lá de trabalho, e ela estava relembrando, né? Ela falou, doutor, estava atendendo outro dia, e aí chegou a senhora, doutor, que eu não estou melhorando, porque o senhor medicou e eu não resolvi meu problema. Aí disse que eu virei para a senhora e falei assim, minha senhora, meu nome é Marco Aurélio, não é Jesus Cristo, milagre eu ainda não aprendi a fazer. Disse que eu desmontei a mulher, porque ela não vinha fazendo nada do que a gente mandava. Até o remédio ela estava tomando de maneira errada. Então fica difícil de resolver as coisas, né? Não adianta eu mostrar um aparelho fantástico como esse daqui e as pessoas não beberem a quantidade de água necessária, não praticar atividade física, não zelar pelo seu ambiente de dormir para melhorar a sua qualidade de sono, né? Você tem que atender essas necessidades para aproveitar melhor as energias. Quando a gente fala de campo magnético, eu preciso só deixar claro para os senhores uma coisa. Existe uma contraindicação formal. Portadores de marca-passo não podem se beneficiar de energia que gere campo magnético. Ah, doutor, hoje em dia tem marca-passo que não sofre interferência de campo externo. Realmente, para as pessoas que usam esse tipo novo de marca-passo, essa contraindicação deixa de existir. Ela pode usar tudo sem medo de ser feliz. Qual é o problema? O problema é que é uma minoria que usa o novo tipo de marca-passo. Por quê? É mais caro, é pelo menos 5 vezes mais caro que o outro tipo. O SUS não paga. Então, o cara que operou mês passado, se ele operou pelo SUS, tenham certeza, ele usa o tipo antigo que sofre interferência de campo externo. Então, tem que observar o seguinte, ele não sabe qual é o tipo de marca-passo. Quem vai saber é o médico que botou. Mas todo usuário de marca-passo sai com um cartãozinho, dizendo o tipo. Se ele tem aquele cartãozinho
e mostra que é um tipo mais antigo, que não é esse novinho escrito que não tem aquelas contraindicações formais, que o cara não pode passar em porta de banco, em raio-x de aeroporto, enfim, em outras áreas que geram campo magnético. Queridos, se o cara tem essas contraindicações, você não pode vender. Nada que tenha biopower, nada que tenha vibroterapia, nada que tenha ímã. Você só pode vender o aparelho para ele que tem energia fotoelétrica, que é o nosso FAR-Red e o nosso FAR-Infrared, o bom FIR. Tá certo? Bem entendido isso? Ah, doutor, eu tenho um cliente que tem uma bomba de insulina. Bomba de insulina é marca-passo? Então pode usar. Ah, doutor, eu tenho um cliente que fez uma cirurgia cardíaca, botou válvula. Válvula é marca-passo? Então pode usar. Ah, não, ele botou aquela molinha no coração, tal do stent. Stent é marca-passo? Então pode usar. A única contraindicação formal é para portadores de marca-passo. O cara que tem prótese no joelho, no quadril, o cara tem grampo na cabeça porque ele operou aneurisma, ele fez gastroplastia para reduzir o estômago. Nada disso é contraindicação. E outra, os estudos mostram muito claramente que as energias juntas funcionam melhor do que elas isoladamente, porque elas são sinérgicas. Uma energia ajuda a outra a funcionar melhor. Então, sempre que possível, ofereçam um aparelho completo, né? Para aquelas pessoas que não têm doença, você pode oferecer um produto básico para ela entrar no negócio, que vai ser muito bom. Agora, mesmo aqueles que você vê que precisa entrar no negócio, que você vai vender um produto básico, e você sabe que ela sofre de algum problema de saúde, entenda. Você tem que dizer para ela que tão logo o negócio dela engrene, ela tem que comprar um produto com biopower. Porque na minha cabeça é muito simples. Biopower recupera a célula doente ou envelhecida. Então, se tu quer oferecer uma luz no final do túnel, tu tem que oferecer para as pessoas que sofrem de problemas a energia completa. Todo entendido assim? Estamos entendidos? Beleza. Gosto sempre de encerrar dizendo para vocês o seguinte, que nossa atitude e nossas escolhas são nossa responsabilidade. Não adianta culpar governo, não adianta culpar os pais, não adianta culpar o pai empresarial, não adianta culpar o distribuidor da linha cruzada que está prejudicando você. Não adianta, nada disso. Condução da tua vida, bem como a condução do teu negócio, é tua responsabilidade. Faça o bem, você vai ter o bem de volta. Se você mesmo fazendo bem, alguém atravessar teu caminho fazendo uma sacanagem, tenha certeza, você não precisa ficar com raiva, ter aquele espírito vingativo, porque aquele lá, vai saber realmente proteger os que lhe são fiéis. Faça o bem e você vai se cercar de bem. E esse escudo protetor vai efetivamente te ajudar nessa jornada maravilhosa. Agora, façam as escolhas certas e apliquem elas. Porque se você não agir, quando você identifica que tem alguma coisa que precisa melhorar, me permitam citar mais uma vez o meu papai do céu. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, tem um texto que os senhores conhecem bem, mas está no finalzinho do versículo. Final de Tiago 2, 26 diz assim, a fé sem obras está? E é assim mesmo? Se você não fizer nada para mudar, para aproveitar o conhecimento adquirido, querido, você só levar fé nas coisas, se você não agir e não demonstrar que você está fazendo por onde, tu não muda o resultado. E eu preciso que os senhores façam valer cada momento que eu passo com vocês, porque é isso que me dá prazer, é de chegar aqui da próxima vez e ver o sucesso de vocês nessa trilha. Né? Ver vocês com mais saúde, ver vocês com uma família cada vez mais próspera, isso me dá uma imensa satisfação. Façam alguma coisa pela saúde de vocês, para melhorar essas suas vidas, se não por vocês mesmos, por aqueles que os amam, que com certeza eles querem que os senhores vivam mais e melhores. De resto, eu só tenho que agradecer a atenção, agradecer o carinho
e dizer que eu já estou com saudade da próxima vez que aqui retornarei. Obrigado! E nós estamos aí para responder as perguntas. Obrigado, obrigado mesmo. Nazareno!